agora estão separados por 2 ou 300 quilômetros. E a selva é densa e as árvores incham durante a noite, como se fosse uma floresta tropical. Não apenas zumbis, o vírus T também parece afetar animais e plantas, e animais e plantas também sofreram mutações e são muito cruéis. Até mesmo alguns animais sofreram mutações para o tamanho de dinossauros, com incrível poder destrutivo e muita tirania. Alguns pequenos abrigos foram destruídos diretamente por criaturas mutantes. Esta terra tornou-se cheia de crises e perigos em todos os lugares. Na estrada, um veículo off-road modificado está galopando. O veículo off-road é cercado por espinhos, cheios do cheiro de deserto apocalíptico, e as manchas de sangue no carro também mostram que este trecho da estrada não é pacífico. Tio, estamos quase no reino da capital oriental. A garota sentada no copiloto olhou para o mapa e disse ao homem de meia-idade que dirigia o carro ao lado. A menina tem cerca de 17 ou 8 anos, sua aparência é extremamente bonita, suas sobrancelhas são profundas, como uma escultura, e ela naturalmente exala um espírito heróico. O homem de meia-idade disse, agora o mapa é impreciso, a superfície da Terra tornou-se muito maior, mas deve levar 2 ou 3 horas. Depois de falar, o homem de meia-idade disse com ódio, aquele urso de sangue é realmente insidioso, vamos admitir desta vez. Mas ele quer que o tratemos como um cachorro, e ele está delirando. Como cachorro, você também tem que ser um cachorro para a família Kim, e seu urso de sangue é um peido. O homem de meia-idade chamado Wang Hai era originalmente um gerente de projeto de uma empresa de construção e, após o final do dia, ele despertou o controle de chamas do talento de nível D. E o nome da garota é Wang Shi, que é sua própria sobrinha, e ela também é despertada para o disfarce de sombra de talento de grau B. Tanto tios quanto sobrinhos despertaram talentos, e é preciso dizer que eles têm muita sorte. Após o apocalipse, eles reuniram cerca de 300 sobreviventes e construíram um pequeno abrigo. E o urso de sangue que eles disseram ser o evolutivo mais poderoso perto da cidade de Donghua, um talento de transformação de nível A. Ser capaz de se transformar em um urso gigante, a proteção e o poder destrutivo são existências extremamente aterrorizantes, e as balas não podem nem quebrar sua pele. Por isso é chamado de urso de sangue. O urso de sangue governa um grande abrigo, com dezenas de milhares de sobreviventes e mais de 20 evolucionários sob suas mãos, e é a força número 1 na cidade de Donghua. Antes, o urso de sangue e os outros abrigos também estavam sãos e salvos, mas alguns dias atrás, o urso de sangue de repente queria dominar toda a cidade de Donghua. Ele deu a outros abrigos um ultimato para se renderem ou serem destruídos. Muitos abrigos cederam, mas outros rejeitaram. Então, Bland Bear e seus homens começaram a engolir freneticamente outros abrigos. O abrigo de Wang Hai também foi atacado e não durou meia hora antes que o abrigo fosse violado. No caos, eles pegaram um carro e escaparam, dirigindo até a capital do leste. Wang Shi estava um pouco preocupado. Tio, ouvi dizer que a família Kim não aceita todos. O rosto de Wang Hai estava um pouco confiante. Não se preocupe, não saímos de mãos vazias. Aquele rei cadáver quase evoluiu com sucesso. Este é um bom bebê, a família Kim será movida. Os humanos estão se adaptando ao apocalipse mais rápido do que jamais imaginaram. Eles também sabem o suficiente sobre os perigos do dia do juízo final. Esses reis cadáveres, ou criaturas mutantes de alto nível, são muito perigosos. Mas também há enormes ganhos. Mas o nascimento do rei cadáver é muito raro, e aconteceu de haver um na cidade de Donghua, uma vez um evolucionário de nível 1, que despertou seu talento e queria destacar o rei cadáver. Como resultado, foi despedaçado pelo rei cadáver em um segundo. Mas quanto mais forte o rei cadáver, mais puro é o núcleo de cristal de energia do rei cadáver. O urso de sangue de repente começou a engolir freneticamente outros abrigos, e não foi sem a intenção de integrar o poder da cidade de Donghua e querer caçar esse rei cadáver. Wang Hai só queria receber essa notícia como um presente e contar à família Kim da capital oriental. Em troca da oportunidade de entrar na capital oriental. Depois de 2 ou 3 horas, uma cidade incomparavelmente majestosa finalmente apareceu lentamente na frente deles. Esta é a capital oriental. Os olhos de Wang Shi se arregalaram, olhando para a cena à sua frente em estado de choque.
Como nativo da cidade de Dongua, Wang Shi veio a Dongdu várias vezes nos velhos tempos. Mas desta vez, foi o mais chocante. As paredes de aço e concreto branco acinzentadas envolviam a cidade, solene, como uma cidade de milagres. Na parede, inúmeros holofotes de alta potência iluminam 1 quilômetro ao redor da parede como a luz do dia. Helicópteros de combate patrulham constantemente para frente e para trás. E na muralha da cidade, o denso ponto de fogo olhava para as pessoas com o couro cabeludo dormente. Não é exagero descrever a cidade como amarga. Depois de vivenciar a catástrofe, vendo o colapso e queda da cidade, você pode sentir ainda mais a majestade e a magnificência da capital oriental. No alto da parede, holofotes brilhavam em direção ao veículo off-road. E Wang Hai e Wang Shi também saíram rapidamente do carro e levantaram as mãos, indicando que não tinham malícia. Mas eles também sabiam que Dongdu já sabia de sua chegada. Afinal, ao longo do caminho, quando passaram por alguns abrigos, foram parados por alguns evolucionistas e perguntaram o que queriam dizer. Naquela época, Wang Hai soube que esses abrigos haviam se tornado postos satélites na capital oriental. Seu paradeiro também foi naturalmente notificado à capital oriental. Eles caminharam lentamente em direção à frente e chegaram a uma entrada. Esta entrada e saída são fortemente vigiadas. Centenas de soldados fortemente armados foram distribuídos em vários pontos de tiro, bem como uma dúzia de metralhadoras de alto fogo. Além disso, Wang Hai também encontrou várias pessoas em uniformes militares pretos, exalando levemente uma aura extremamente perigosa, olhando para eles friamente. Essas pessoas devem ser evolucionistas. Um oficial se aproximou, olhou para Wang Hai com uma expressão orgulhosa e disse levemente: nome, identidade, intenção. Este oficial não despertou seu talento, ele ainda era apenas uma pessoa comum, mas o olhar em seus olhos era como olhar para uma formiga. Não há reverência das pessoas comuns pelos evolucionistas. Mas essa atitude nobre não deixou Wang Hai com raiva em seu coração. Em vez disso, um traço de pânico surgiu em seu coração. Era como se tivesse voltado aos velhos tempos, e os plebeus enfrentaram a apreensão e a cautela dos dignitários. Porque Wang Hai entendeu que, embora o oficial à sua frente fosse apenas uma pessoa comum, atrás dele estava o gigante da família Qin. Ele é um evolucionário errante que não pode se dar ao luxo de mexer com isso. Meu nome é Wang Hai, sou um evolucionário de nível 1 e sou controlado por uma chama de talento de grau D. Ela é minha sobrinha Wang Shi, também uma camuflagem de sombra de talento evolutivo de nível 1 e nível B. Temos informações importantes para relatar. Wang Hai honestamente tirou os detalhes, e Wang Shi não se atreveu a sair do lado. A sensação de opressão que essas pessoas lhe deram era muito forte. O policial olhou para eles com atenção, só então acenou com a cabeça e disse levemente: preencha o formulário primeiro. Preencha um formulário. Wang Hai ficou um pouco sem palavras, parecia que o tempo havia voltado aos velhos tempos, e ele teve que preencher um formulário para tudo. Ele acenou com a cabeça, porém, e rapidamente preencheu o formulário. Então, liderados pelos oficiais, eles cruzaram a entrada do Muro Alto e entraram na área metropolitana leste. Depois de entrar na área metropolitana oriental, Wang Hai e Wang Shi mostraram olhares extremamente chocados em seus rostos. Em ambos os lados da rua, as luzes são vermelhas e verdes. Neon e outros cintilantes, coloridos e cheios de sabores cyberpunk. Embora esse tipo de cena noturna seja muito inferior à prosperidade dos velhos tempos, mesmo essas são suficientes para levá-los às lágrimas, e seus corações ficam extremamente chocados. Esta capital oriental é simplesmente uma utopia na era apocalíptica. Não é de admirar que tantos evolucionistas queiram entrar na capital oriental e servir como cães para a família Qin. Seus abrigos, comparados a Dongdu, são simplesmente canis. E Wang Shi ainda estava pensando em seu coração que uma cidade apocalíptica tão majestosa e espetacular era o território e a indústria de uma família. Além disso, toda a família Qin despertou seus talentos, o que é digno de ser a família escolhida de Deus na boca das pessoas. Se realmente existe um Deus neste mundo, então há muita preferência por esta família. Na mansão Qin, Qin Junho estava na sala de conferências, ouvindo o relatório de seus subordinados.
Jovem mestre, agora o grupo de zumbis perto de nossa capital oriental foi basicamente limpo, e o abrigo se rendeu a nós. Mas agora a superfície mudou tanto que uma nova equipe de pesquisa está trabalhando em um novo mapa, e a primeira versão do mapa deve estar disponível em 3 dias. Além disso, também recebemos notícias de outras regiões de que na antiga província de Xinjiang, uma organização chamada Dawn Hope apareceu. Esta organização contém alguns do exército original, cerca de 100 evolucionários e centenas de milhares de pessoas comuns. Além disso, existe o Exército do Norte. O corpo original é o Segundo Exército do Norte. Este grupo exército sobreviveu à catástrofe e parece que muitas pessoas no exército despertaram seus talentos. Qin Junho assentiu, sem a menor surpresa. Com o tempo, não apenas surgirão abrigos, mas também organizações tão grandes. Porque esta é a estrutura social mais adequada desta época, no meio do perigo. No entanto, essas organizações não representarão nenhuma ameaça para a família Qin por enquanto. Primeiro, como a superfície da Terra se tornou maior, essas organizações ainda estão longe da capital oriental. Em segundo lugar, é porque essas organizações juntas não são suficientes para ver o que importa Qin Junho. Nesse momento, Xian entrou na sala de conferências e interrompeu a reunião. Os generais e os oficiais não tinham nenhum desagrado em seus rostos, mas todos acenaram gentilmente para Xian. Embora Xian seja apenas um guarda-costas pessoal, ele é o confidente de Qin Junho e até mesmo uma pessoa de travesseiro. Eles não se atreveram a ofender este. Xian caminhou para o lado de Qin Junho e disse em voz baixa, Jovem mestre, acabei de receber a notícia de que há 2 evolucionários da cidade de Donghua, e eles disseram que há notícias do Rei Cadáver. Rei Cadáver? As sobrancelhas de Qin Junho se ergueram ligeiramente, ele agora estava preso no pico de um evolucionário de nível 2. Se você deseja atingir o nível 3, a pureza dos núcleos de cristal de energia comum não é suficiente. E perto da capital oriental, porque os zumbis foram limpos muito bem, não havia nem mesmo alguns zumbis, muito menos o Rei Cadáver. Agora essas 2 pessoas trouxeram a notícia do Rei Cadáver, o que era realmente uma boa notícia para Qin Junho. Traga-os para mim. Qin Junho acenou com a mão e os generais e oficiais de alto escalão recuaram silenciosamente. Em apenas alguns dias, Qin Junho já tinha um prestígio muito alto no coração dos subordinados da família Qin. Não apenas porque Qin Junho é filho de Qin Yuan, mas também por causa dos meios de Qin Junho, há um velho autoqualificado de alto escalão que confia no velho e vende o velho, e foi executado por toda a família de Qin Junho com uma palavra. Até mesmo a facção sob o ancião foi expurgada e centenas de pessoas morreram. Talvez em tempos de paz, Qin Junho se esforce para convencer aquele ancião, obter seu reconhecimento e apoio e estabilizar o coração das pessoas. Mas nos tempos apocalípticos, não há necessidade de tal problema. Nesta era, apenas o poder e a força são axiomas imutáveis. Enquanto Qin Junho for forte o suficiente, as pessoas abaixo não serão capazes de dar à luz nenhum pensamento. Lições do passado. Quem se atreve a ser desrespeitoso com Qin Junho? Wang Hai e Wang Shi o seguiram, entraram em um veículo militar e dirigiram em direção ao centro da cidade. Não sei quanto tempo demorou, os 2 foram levados para o salão de um prédio. Então deixe-os esperar aqui. 2 evolucionistas que deveriam ser seres humanos no apocalipse, mas agora eles são deixados pendurados e ninguém se importa. Wang Hai também já foi o chefe de um abrigo, com centenas de pessoas sob seu comando, mas agora ele só pode esperar obedientemente. Também comecei a me perguntar em meu coração se as notícias que eu trazia valiam muito. Há pessoas entrando e saindo no salão, deve ser um certo escritório, e até mesmo Wang Hai pode ver os evolucionários entrando no salão, aparentemente entregando tarefas. Depois de um tempo, uma policial se aproximou apressadamente dos 2 com uma expressão solene. Meu nome é Liu E, vocês limpam e me seguem. Esta oficial estava vestida com um uniforme militar preto, exalando uma aura aterrorizante, e também era uma evolucionária. E Wang Hai também descobriu que os evolucionistas da capital oriental pareciam usar uniformes militares pretos para mostrar a diferença entre eles e os oficiais comuns. Ei! Wang Hai concordou, e então seguiu Liu com sua sobrinha Wang Shi. Liu os levou para outro veículo militar, começou de novo,
saiu do prédio e dirigiu em direção às profundezas da cidade. Liu Wei sentou-se no copiloto, com uma expressão solene, e disse ao Wang Hai e Wang Shi no banco de trás: o jovem mestre quer vê-lo, e você deve prestar atenção mais tarde. Você não pode esbarrar no jovem mestre, não pode falar alto, não pode olhar diretamente para o jovem mestre. Diga o que você pedir. Wang Hai não pôde deixar de acenar com a cabeça, e o Wang Shi ao lado já estava tonto com essa série de não pode ser engajado. Tanta coisa não pode, tantas regras. Esta é uma audiência com o imperador? Depois de muito tempo, o veículo militar passou por muitos postos de controle e finalmente parou em frente a um prédio muito luxuoso e espetacular. Em frente a este luxuoso edifício, 2 evolucionários em uniformes militares pretos se destacaram. Esses 2 evolucionários são obviamente extremamente poderosos, fazendo com que o suor das costas de Wang Hai e Wang Shi se levante, e a força desses 2 evolucionários é muito mais forte do que eles. E o coração de Wang Hai ficou ainda mais chocado. Ele também tinha ouvido falar da família Qin da capital oriental antes, um gigante que ocupava a capital oriental. E a família Qin era um magnata de topo nos velhos tempos, e o nome do chefe da família, Qin Yuan, todos no país tinham ouvido falar dele, perdendo apenas para o segundo em comando do presidente, o presidente do Conselho de Estado. Após o fim do mundo, a família Qin ocupou a capital oriental, e todos os membros da família Qin despertaram seus talentos e se tornaram a família escolhida de Deus. Mas eram apenas boatos e eles não tinham um sentimento intuitivo da força da família Qin. Só agora ele finalmente teve um pouco de compreensão do significado da família Qin. Mesmo os evolucionistas só podem olhar para o portão. Wang Hai também acreditava em seu coração que isso era apenas a ponta do iceberg da força da família Qin. Ele secretamente cerrou os punhos. Ele deve aproveitar a oportunidade para entrar na capital oriental e se tornar o cachorro da família Qin. Lutar sozinho do lado de fora é realmente promissor. Liu encaminhou até os 2 evolucionários, mostrou suas credenciais e então apontou para Wang Hai e sussurrou algumas palavras. Então os 2 guardas evolutivos assentiram e deixaram Liu Wen e os outros entrarem. Seguindo Liu Wen por todo o caminho, Wang Hai e Wang Shi entrou na mansão Qin, e aqueles servos estavam todos lindamente vestidos e graciosos, onde pareciam servos, mas como aquelas jovens senhoras e jovens mestres do lado de fora. Wang Hai e Wang Shi secretamente disse a si mesmo: este lugar é realmente um palácio real. E nesse ambiente, eles também entram em pânico inconscientemente, andando com cuidado. Finalmente, eles chegaram a uma sala. Liu Wen bateu levemente na porta, e então uma voz calma e clara veio da sala. Entre. Essa voz parecia ter um poder mágico, o que deixava as pessoas inconscientemente nervosas. Liu Wei gentilmente abriu a porta e entrou na sala com Wang Hai e Wang Shi. Entrando na sala, Wang Hai e Wang Shi viu um jovem extremamente bonito olhando para eles. O jovem não era muito velho e extremamente bonito. E com um leve sorriso no rosto, ele parece ser muito gentil. Mas Wang Hai e Wang Shi sentiu uma grande sensação de opressão neste jovem. Eles sabiam que este era o único proprietário de talentos de nível SSS agora, o futuro mestre da família Qin da capital oriental, Qin Junho. Tem sido um trabalho árduo. O que surpreendeu Wang Hai e Wang Shi foi que Qin Junho, um homem grande, não foi direto ao assunto, mas se importou com eles. Isso moveu diretamente o coração de Wang Hai. Mesmo que ele soubesse em seu coração, isso era apenas uma polidez e disfarce para um homem tão grande. Mas, às vezes, os grandalhões estão dispostos a ser educados com você, o que é suficiente para deixar os pequeninos inexplicavelmente gratos. Qin Junho acenou com a cabeça e perguntou: ouvi dizer que você tem notícias do Rei Cadáver. Sim, um Rei Cadáver apareceu na cidade de Donghua, e a evolução está quase completa. Qual é a situação na cidade de Donghua? Agora, o evolutivo mais forte na cidade de Donghua é uma pessoa chamada Urso de Sangue. Ele é um talento de nível A e quase unificou os abrigos da cidade de Donghua, grandes e pequenos, e sua força é muito forte. Wang Hai entregou diretamente todas as informações que sabia. Os vários abrigos na cidade de Donghua e quantos evolucionários existem. Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente, pensando cuidadosamente em seu coração, e a sala ficou em silêncio novamente.
E a atmosfera do mar não se atreveu a sair. Wang Shi esqueceu as instruções de Liu e secretamente levantou a cabeça para olhar para o rosto pensativo de Qin Junho. É tão bonito! Vendo que Liu viu o comportamento desrespeitoso de Wang Shi, um traço de raiva apareceu em seu rosto e suas sobrancelhas se ergueram, mas ela não se atreveu a falar na frente de Qin Junho. Ele só conseguia olhar para Wang Shi com um rosto sombrio. Não sei quanto tempo demorou. Qin Junho sorriu e disse levemente a Wang Hai, a notícia que você trouxe é muito útil, digamos, o que você quer pagar? Quando Wang Hai ouviu isso, seu coração de repente se sentiu animado. Jovem mestre, queremos ficar na capital oriental e atendê-lo no futuro. Wang Hai também merecia ser um homem velho. Ele não disse que estava trabalhando para a família Qin, mas disse que estava trabalhando para Qin Junho. É apenas uma palavra, mas o significado é muito diferente. Dongdu, em uma vila. De hoje em diante, vocês serão membros da família Qin. O rosto de Liu estava inexpressivo, e um atendente atrás dela entregou 2 conjuntos de uniformes pretos de oficial para Wang Hai e Wang Shi. Como evolutivo, você desfrutará do tratamento dos oficiais e sua família fornecerá moradia e alimentação. Liu pegou mais 2 cartões pretos e disse levemente a Wang Hai, você é um talento de nível D e tem 2.000 pontos de nota que pode usar todos os meses. Você pode trocar esses pontos por núcleos de energia, poções genéticas e armas. Então ela olhou para Wang Shi novamente, e um traço de descontentamento brilhou em seus olhos. Você é um talento de nível B, com 3.500 pontos por mês. O cartão de resultado feliz de Wang Hai, olhe para a esquerda e para a direita, não consegue largá-lo. Há apenas um pensamento em minha mente, esse caminho realmente não está errado. Se nada mais, esta vila sozinha não sabe quantas vezes mais confortável do que ele estava no abrigo antes. Anteriormente, no abrigo, era improvisado e seu quarto tinha 10 metros quadrados, e uma cama foi montada. Não é comparável aqui. E também há pontos de grau todos os meses, que podem ser trocados por núcleos de cristal de energia, e não há necessidade de caçar zumbis como antes. Quando a colheita é boa, ela tem que se proteger contra os olhares indiscretos e cobiçosos de outros evolucionários. Muitas vezes, para alguns núcleos de cristal de energia, você tem que trabalhar duro. Não é de admirar que tantos evolucionistas tenham corrido para trabalhar para a família Qin. Liu continuou. Se você acha que seu GPA não é suficiente, você também pode escolher uma escolha adequada entre as tarefas postadas na intranet, e todo o saque deve ser entregue, mas você também pode obter o GPA correspondente. Isso é o que a família paga a você. Quando você acumula pontos de grau histórico suficientes, ou rompe o reino, a classificação da família também aumenta, e os benefícios e privilégios que você desfruta também se tornam mais altos. Mas, correspondentemente, você deve obedecer incondicionalmente a todas as ordens e arranjos da família. Se houver alguma desobediência, atire e mate. Quando se trata de atirar, as palavras de Liu são um pouco mais frias e assassinas. O coração de Wang Hai saltou, ele estremeceu e acenou com a cabeça apressadamente. E Liu disse friamente a Wang Shi, outro ponto é lembrar sua identidade. Jovem mestre não é algo que pessoas como você possam pensar. Se você se atrever a ser rude novamente no futuro, vou me inscrever no departamento de supervisão da família para expulsá-lo da capital oriental. Wang Shi ficou assustada no início, mas na verdade ela era muito teimosa e forte, e imediatamente respondeu, receio não ser a única que está delirando, certo? A expressão de Liu estava atordoada, ela originalmente também era uma agente da família Qin e quase se tornou a guarda-costas pessoal de Qin Junho. Mas, infelizmente, no final, foi pressionado por Xian e escovado. Após o fim do mundo, ela despertou seu talento e se tornou uma evolutiva sob a família Qin. Embora seu status fosse muito mais alto do que antes, ele estava mais longe de Qin Junho. Portanto, quando ela viu Wang Shi, um recém-chegado que acabará de entrar na capital oriental, ela se atreveu a pensar em Qin Junho e imediatamente se tornou hostil a ela em seu coração. No entanto, Liu não disse mais nada, virou-se e saiu, deixando apenas uma frase. Vocês se preparem, o jovem mestre levará as pessoas à cidade de Dongwu amanhã, e vocês liderarão o caminho na frente. Depois que Liu saiu,
Ogihai reclamou com Wang Shi. Xiaoxi, por que você a ofendeu? Wang Shi bufou friamente e não falou. Mas em seu coração, o rosto incomparavelmente bonito de Qin Junho, juntamente com aquele temperamento elevado e nobre, tudo deixava a garota tão fascinada. No dia seguinte, uma grande equipe deixou a capital oriental de maneira poderosa. Siga em direção à cidade de Higashika. Desta vez, Qin Junho não trouxe muitos soldados, apenas um batalhão reforçado misto, com uma equipe de 200 pessoas. Afinal, na era apocalíptica, soldados comuns podem defender a cidade com a ajuda de fortificações e pontos de fogo. Mas na natureza, há pouca ameaça para zumbis e criaturas mutantes. Afinal, se um soldado sofrer mutação, isso se tornará muito problemático. No entanto, Qin Junho trouxe mais de 70 evolucionários. Depois desses dias, há outros que despertaram seus talentos. Além disso, a família Qin monopolizou a cópia do espaço alienígena perto da capital oriental, obteve sementes de talentos e também criou um grupo de evolucionários. Então, agora, sob a família Qin, já existem quase 1000 evolucionários. Embora isso ainda seja muito raro em comparação com a proporção de milhões de pessoas na capital oriental. Ogihai Wang Shi sentou-se no veículo militar, olhando para uma equipe tão grande, e seu coração ficou extremamente chocado. Essa é a força da família Qin? Retire algumas pessoas à vontade. É o suficiente para empurrar o abrigo de toda a East Flower City. Cidade de Donghua, subúrbios, primeiro hospital afiliado. Costumava ser o maior hospital da cidade de Gashiana, mas agora é o maior abrigo da cidade de Gashiana. As paredes ao redor do hospital foram reforçadas com placas de ferro e madeira, arame farpado e valas foram cavadas fora das paredes. Este abrigo é o lar de dezenas de milhares de sobreviventes. Mas mesmo este é o santuário, que também é dividido em hierarquias extremamente rígidas. Aqueles que são velhos, fracos e inúteis só podem viver na praça do lado de fora do hospital, montar uma barraca, comer e beber las aqui, e o cheiro está por toda parte. As enfermarias e dormitórios dos funcionários no prédio do hospital são homens jovens e saudáveis. Embora não tenham o talento de despertar, eles têm força e são uma importante força de trabalho. Quanto a esses evolutivos, eles vivem em enfermarias VIP nos andares superiores, onde o ambiente é melhor e mais confortável. O escritório do reitor original no topo pertence a apenas uma pessoa. O andar onde essas pessoas vivem também simboliza seu status. No andar mais alto do prédio do hospital, os gritos das mulheres ecoaram, e vários irmãos mais novos do lado de fora da porta apertaram as sobrancelhas uns dos outros e sorriram mal. Não sei quanto tempo demorou, os gritos da mulher gradualmente se tornaram mais fracos e finalmente desapareceram. Depois de mais um tempo, a porta se abriu. Um homem de capa dura com um rosto feroz saiu, seu corpo era extremamente alto. Era tão alto que tinha quase 3 metros ou mais. Todo o corpo está cheio de músculos explosivos, como se fosse uma montanha de carne, dando às pessoas uma sensação incomparável de opressão. Apenas uma olhada nele é suficiente para fazer as pernas das pessoas ficarem moles e seus corações parecerem fracos. Ele é o dono deste abrigo, o evolucionário mais poderoso da cidade de Donghua. Urso de sangue. Quando os irmãos mais novos viram o urso de sangue sair, seus rostos mostraram admiração. Meu senhor! Originalmente, os subordinados de Bland Bear o chamavam de chefe, mas Bland Bear não gostava desse título por ser muito imponente, o mesmo que um gangster na sociedade mista. Então ele pediu a seus subordinados que o chamassem de adulto. O urso de sangue acenou com a cabeça e disse levemente, a morte daquela mulher, jogue-a mais longe, caso contrário, o cheiro do cadáver atrairá zumbis. Quando os irmãos mais novos ouviram isso, eles secretamente disseram que esta é a primeira mulher a ser morta por um urso de sangue? É realmente atroz. No entanto, olhando para o tamanho do urso de sangue, temo que poucas mulheres possam ser tão devastadas por ele. Os irmãos mais novos correram para o quarto e arrastaram o corpo da mulher para longe. A mulher estava nua, coberta de cicatrizes e hematomas, aparentemente sofrendo tortura desumana. Ela era muito bonita e muito jovem, no máximo 18 anos, ou seja, a idade da recém-formada do ensino médio.
A garota também tinha um olhar extremamente doloroso no rosto. Seus olhos se abriram vazios, como se perguntassem aos céus por que ela tinha permissão para sofrer tanta má sorte. Mas essa é a maldita realidade. Onde há algum príncipe encantado para salvá-la do fogo e da água, 99% de chance em encontrar escória como o urso de sangue. No Apocalipse, uma bela mulher sem força de fundo está destinada a viver melhor do que a morte. Talvez a morte também seja um alívio para ela. Olhando para os irmãos mais novos arrastando o corpo da menina, o urso de sangue parecia indiferente e não se importava com a vida humana. Ele não conseguia nem se lembrar das primeiras mulheres que fingiu de mortas. De qualquer forma, há dezenas de milhares de pessoas no abrigo, há muitas mulheres, basta escolher outra. Nesse momento, um jovem educado se aproximou e disse respeitosamente: Senhor, vários abrigos nos subúrbios do leste também cederam. Seu nome é Song Bin, e ele era professor do ensino médio nos velhos tempos. Quando chega o fim, ele abandona os alunos de sua classe e corre, evitando o primeiro surto de zumbis. Mais tarde, ele despertou seu talento e se tornou o braço esquerdo e direito do urso de sangue. Ele também é a pessoa número 2 neste abrigo. Quando o urso de sangue ouviu isso, um sorriso apareceu em seu rosto. Muito bom, agora esses abrigos na cidade de Donggua são quase subordinados a nós. Um traço de astúcia e astúcia brilhou nos olhos do urso de sangue que não combinava com seu tamanho. Seu nome verdadeiro é Qian Seng, um gangster da cidade de Donggua, mas ele acidentalmente despertou um talento de nível A, e ele também é um talento de transformação com poder de combate extremamente forte no estágio inicial. Contando com talento e crueldade de nível A, ele logo se tornou o líder do abrigo, e havia mais de uma dúzia de evolucionários sob seu comando. Tornou-se a existência mais forte em tantos abrigos na cidade de Donggua. Originalmente, o urso de sangue não pensou em se dar ao trabalho de anexar outros abrigos, mas depois que a notícia do Rei Cadáver foi divulgada, ele imediatamente mudou de ideia. Mas ele sabia que esse Rei Cadáver era uma coisa boa. Ele está agora no auge de um evolucionário de nível 1. E o núcleo de cristal de energia no corpo do Rei Cadáver deve ser capaz de permitir que ele chegue ao nível 2, ou mesmo diretamente aos evolucionários do nível 3. Mas ele também sabia que o Rei Cadáver também era extremamente perigoso. Se ele liderasse seus homens para sitiar o Rei Cadáver, ele definitivamente pagaria um preço extremamente doloroso, e talvez ele fosse colhido por outros. Assim, o urso de sangue escolheu diretamente anexar outros abrigos. Embora existam alguns custos, esses abrigos variam em força e distância. E havia muitas contradições internas, e logo foram engolidas uma a uma pelo urso de sangue. Agora há mais de 40 evolucionistas sob o urso de sangue. E o plano do urso de sangue é levar esses 40 e tantos evolucionários para sitiar o Rei Cadáver. Nesse momento, force esses evolucionistas que acabaram de se voltar para fazê-lo primeiro. Então ele colhe pêssegos. Como resultado, esses evolucionistas não confiáveis sofreram pesadas perdas e certamente não teriam força para se opor a ele. E ele também pode obter o núcleo de cristal do Rei Cadáver. Se você puder avançar diretamente para um evolutivo de nível 3. Então ele é o rei desta cidade das Flores do Leste, e quando chegar a hora, ele pode estabelecer diretamente uma grande força. Naquela época, talvez a família Qin da capital oriental também tenha que enfrentá-lo diretamente. Assim que os outros olharam para o tamanho do urso de sangue, eles subconscientemente sentiram que ele era um personagem com membros desenvolvidos e uma mente simples. Mas, na verdade, o urso de sangue é muito astuto em seu coração. Saber. Ursos da natureza são sinônimos de alta inteligência. East Flower City, subúrbios. Uma sombra era como uma rajada de vento, galopando pela rua, e ocasionalmente alguns zumbis na rua ignoravam completamente essa sombra. Essa sombra é a sombra da encarnação da dinastia Shu. A vontade de Shu Shao foi projetada nessa sombra, e ele foi extremamente rápido, absorvendo a situação ao seu redor. Ele já sabia sobre as anormalidades na cidade de Donggua nos últimos dias. A gangue do urso de sangue saiu por aí anexando outros abrigos, e agora os sobreviventes e evolucionistas da capital oriental basicamente se voltaram para ele. Isso deixou o coração de Xuxa um pouco sombrio.
Porque ele estava preocupado que o propósito do urso de sangue fosse o rei cadáver. Se o urso de sangue e tantos evolucionários fossem buscar aquele rei cadáver, então suas chances seriam muito pequenas. Aquele urso de sangue, Xu Shao, também o tinha visto de longe, e sua força era muito forte. Pelo menos agora, ele está longe de ser o oponente do urso de sangue. Pensando nisso, Xu Shao se sentiu um pouco arrependido em seu coração. Ele havia patrocinado Zhou Lan nessas vezes. Exceto para sair para coletar os suprimentos necessários, eu basicamente nunca saí da cama. De jeito nenhum, estar solteiro por 20 anos, conhecer uma mulher pela primeira vez, ou uma deusa que nunca teve chance nos velhos tempos. Como você pode não se entregar? Nesse momento, Xu Shao de repente parou sua sombra, porque viu que um exército extremamente grande estava indo em direção à cidade de Donghua. Carruagens enormes, soldados fortemente armados e muitos evolucionários que exalam uma aura perigosa. Xu Shao ficou chocado em seu coração e imediatamente adivinhou a origem dessas pessoas. Família Qin da capital oriental. Porque dentro de dezenas de milhares de quilômetros ao redor da cidade de Donghua, ou mesmo de toda a região sudeste, temo que apenas a família Qin na capital oriental tenha tanta força. O coração de Xu Shao estava sombrio. Apenas um urso de sangue é suficiente para ele ter dor de cabeça. Além disso, a família Qin da capital oriental também veio para esta água lamacenta, então ele ainda tem uma chance? Mas Xu Shao de repente mudou de ideia. Não, ele ainda tem uma chance. Contanto que você provoque a contradição entre a família Qin na capital oriental e a gangue do urso de sangue, e deixe-os lutar e perder os dois, então é a chance deles. Depois que Xu Shao pensou sobre isso, ele imediatamente correu em direção a este enorme comboio. Agora é apenas sua sombra, e não é seu corpo. Além disso, a sombra pode renascer infinitamente. É equivalente a ele a dinastia Xu tem inúmeras vidas. Portanto, Xu Shao era destemido e não estava preocupado com as consequências de provocar a família Qin na capital oriental. De qualquer forma, seu corpo ainda está em uma determinada comunidade da cidade, que é extremamente escondida. Ele não acreditava que seria encontrado. A sombra de Xu Shao rapidamente correu em direção à equipe da família Qin. E a equipe da família Qin merecia ser uma elite bem treinada, e alguém imediatamente soou o alarme. Ataque inimigo! Os soldados na carruagem de alerta de vanguarda imediatamente começaram a atirar, e inúmeras metralhadoras dispararam contra as sombras, entrelaçando-se para formar uma teia de fogo, e reagiram muito rapidamente. Mas a sombra de Xu Shao é ainda mais estranha. Mesmo que uma bala comum possa penetrar diretamente em sua sombra, ela não pode causar nenhum dano. De fato, armas de fogo e armas ainda são muito ameaçadoras para alguns evolucionários, como alguns evolucionários que aumentam a força. Mas a sombra de Xu Shao está entre a entidade e o nada, e é um talento espiritual. Então, essas balas, não há ameaça para ele. A sombra de Xu Shao correu diretamente para o carro estendido onde Qin Junyu estava. O impulso era feroz, a sombra se desdobrou, era tão alta quanto um prédio e também estava blefando. A evolução da família Qin finalmente fez um movimento. Caramba! Um homem de meia idade em um uniforme militar preto bufou friamente e um brilho azul apareceu em seus olhos. Imediatamente, um pilar de luz azul jorrou de seu corpo, ergueu-se do chão, voou no ar e caiu em direção à sombra de Xu Shao. Este pilar azul de luz flamejante era realmente um pouco aterrorizante, e o ar ao redor dele ficou um pouco distorcido. Xu Shao não se atreveu a fazer uma conexão difícil, então ele só pôde mudar sua orientação para evitar essa terrível chama azul derretida. O coração de Xu Shao estava um pouco sombrio, ele sabia que a família Qin da capital oriental era muito forte. Mas eu não esperava que eu nem sequer romper o primeiro nível. E mais evolucionistas apareceram, todos vestindo uniformes militares pretos, olhando para Xu Shao friamente. Xu Shao também observou esses grandes abrigos à distância através dos fantasmas das sombras nos últimos dias, e há muitos evolucionários sob essas forças. Mas esses evolucionistas têm personalidades diferentes, algumas extravagantes, algumas arrogantes e algumas calmas. O curativo é ainda mais variado.
Isso não quer dizer que vestir-se bem terá algum efeito sobre a força, mas tantos evolucionários, uniformes militares pretos unificados, como se fossem um exército, ainda dá às pessoas uma sensação incomparável de opressão. A família Qin da capital oriental, até mesmo os evolucionistas são todos institucionais. No entanto, Xu Shao não esqueceu seu propósito. Ele deliberadamente mudou sua voz. Este é o território do Lorde Urso Sangrento, e nenhum estranho é bem-vindo. Isso é apenas um aviso. E a janela do sedã estendido caiu lentamente, revelando um rosto extremamente bonito. Qin Junho parecia calmo e silenciosamente olhou para a sombra de Xu Shao. E lá estava Xian sentado ao lado dele, olhando para Xu Shao friamente, seus olhos cheios de intenção assassina fria. Xu Shao e Qin Junho se entreolharam à distância, e Xu Shao sabia em seu coração que esse jovem deveria ser o jovem mestre mais velho da família Qin na capital oriental, o gênio de nível SSS Qin Junho. Um ciúme espesso de repente surgiu em seu coração. Este Qin Junho ouviu que ele era filho de Qin Yuan, o presidente do Comitê Permanente na Era Antiga. Antigamente, ele era um magnata de alto nível. Como resultado, depois que o fim chegou, ele ainda era um dos mestres deste mundo. Pode-se até dizer que o advento do fim realmente elevou o status da família Qin a um nível superior. Por quê? Porque esse Qin Junho desfrutava de privilégios na Era Antiga e, como resultado, a Era do Juízo Final poderia continuar alta. Como tudo de bom é alcançado por ele. E o olhar de Xu Shao foi rapidamente atraído pela carta de agradecimento ao lado de Qin Junho. Antes disso, Oulan já era uma deusa extremamente bonita. Mas quando Xu Shao viu Xian, ele descobriu que um dos guarda-costas de Qin Junho era tão bonito e temperamental. Comparado com essa guarda-costas femininas, Oulan também é eclipsado. Isso deixou Xu Shao com inveja e ciúmes em seu coração. Originalmente, ele iria provocar a relação entre o urso de sangue e Qin Junho a escapar, mas agora ele mudou de ideia de repente. A sombra de Xu Shao soltou um sorriso de escárnio rouco. O sobrenome Qin, não pense que se você despertar o talento de nível SSS, será ótimo. Diga que em mais um ano, no máximo, Lao Zi será capaz de dominar todo o Sudeste. Mesmo que você venha de uma boa origem, você não tem a sorte de ter um bom parto. Embora Lao Tzu venha de uma origem baixa, todos vocês serão os generais derrotados dos subordinados de Lao Tzu, e todos vocês serão pisoteados sob os pés de Lao Tzu. Xu Shao deliberadamente rouca a voz e começou a desabafar a inveja e o ciúme em seu coração, e quanto mais ele falava, mais vigoroso ele se tornava. Encontre a morte! Os evolucionistas da família Qin ficaram furiosos. Eles podiam ver que essa sombra, além de ser uma classe espiritual mais problemática, não era nada forte. É um desperdício. Você é um desperdício. Você realmente se atreve a fazer um grande barulho? Eles desertaram para a família Qin e trabalharam para a família Qin. Pode-se dizer que eles já amarraram seus interesses a esta carruagem da família Qin. Um ganha, outro perde. Agora, vendo que um pequeno Xiao San que não sabia de onde vinha se atreveu a falar mal de Qin Junho, o jovem mestre da família Qin, isso imediatamente os deixou extremamente zangados. Encontre a morte! Xian estava ainda mais zangado e seu coração estava cheio de intenções assassinas. Mas no momento seguinte, o vazio atrás de Xu Shao de repente surgiu e uma figura graciosa apareceu de repente. A adaga em sua mão esfaqueou o peito de Xu Shao. Era Wang Shi, que acabará de voltar para a família Qin. Mas a adaga na mão de Wang Shi parecia perfurar o ar, e a sombra de Xu Shao era um corpo espiritual. Ataques físicos comuns não têm efeito sobre ele. E quando Xu Shao viu Wang Shi, seus olhos estavam quase redondos, e depois que Wang Shi vestiu um uniforme militar preto, o uniforme militar mostrou sua figura curvilínea perfeitamente. Mas, apesar disso, ainda assustou Xu Shao quase até a morte. Ele não sentiu a presença de Wang Shi. Devo dizer que o talento da camuflagem das sombras é simplesmente um assassino natural. Wang Shi errou o golpe e imediatamente recuou, olhando friamente para a sombra de Xu Shao, seu coração cheio de desgosto. Ela originalmente queria matar essa pessoa, deixar crescer um rosto comprido na frente do jovem mestre e escovar uma onda de existência.
Como resultado, ela não esperava esse tipo de sombra espiritual, o que a tornava inútil. Este homem, droga! Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente e ele olhou para a sombra de Xu Shao. E Xu Shao estava prestes a dizer algo mais, quando de repente ele só sentiu que o vazio ao seu redor começou a desmoronar, apertando-se loucamente em direção ao centro. No momento seguinte, sua sombra foi diretamente destruída por uma força inexplicável. Vendo essa cena, os evolucionistas da família Qin mostraram admiração em seus rostos. Não era apenas admiração pela identidade de Qin Junho, mas também admiração por sua força. Um leve sorriso surgiu no rosto de Qin Junho. Porque ele ouviu o prompt do sistema. Jin encontrou o filho da sorte, Xu Shao. Missão: elimine a ameaça da dinastia Xu, recompensa de conclusão da missão, o vilão vale 35 pontos. Jin, o valor potencial de Xu Shao, o filho da sorte, está sendo avaliado. A avaliação está completa. Valor potencial da colheita, grau S. Maior carta fechada e confiança de Qin Junho não há um talento de nível SSS, ou mesmo a família Qin por trás dele. É esse sistema de vilão apocalíptico. Com o valor de vilão, ele pode trocar vários tesouros que desafiam o céu no shopping do sistema. Em particular, essa poção genética pode romper diretamente o reino. É só que o valor do vilão é muito difícil de obter, e você só pode caçar o filho da sorte. Se você puder sufocar as pessoas comuns para obtê-lo, temo que Qin Junho já tenha matado centenas de milhares, ou mesmo milhões de pessoas. E desta vez ele veio para esta cidade das Flores do Leste, originalmente querendo o Rei Cadáver. Mas agora, há outro filho da sorte. Assim que ele pensou nas palavras provocativas desse filho da sorte agora, e nas palavras altas na frente dele, um calafrio zombeteiro brilhou nos olhos de Qin Junho. Ele rapidamente adivinhou a mente desta dinastia Xu. Nada mais é do que sua sombra e corpo estão separados, e não importa o quão arrogantes os outros sejam, eles não conhecem sua verdadeira identidade. Portanto, não há medo, spray sem escrúpulos. É um pouco como aqueles guerreiros do teclado dos velhos tempos. É que esse Xu Shao não sabe que tipo de consequências sua língua rápida trará para ele neste momento. Qin Junho. Qin Junho pensou por um momento e ligou diretamente para Onghai. Você conhece um evolucionário chamado Xu Shao? Onghai ficou atordoado e, depois de ponderar muito, balançou a cabeça. Eu não ouvi falar disso. Qin Junho acenou com a cabeça. Parece que esta dinastia Xu não pertence a nenhum abrigo. Caso contrário, há tantos evolucionários na cidade de Donghua, e o Onghai definitivamente terá uma impressão. Então há apenas uma possibilidade. Esta dinastia Xu ainda está escondida em algum lugar no centro da cidade de Donghua. E a razão pela qual Xu Shao veio a ser subordinado do Urso de Sangue nada mais era do que provocar um conflito entre ele e o Urso de Sangue. Então Xu Shao terá a oportunidade de cobiçar aquele Rei Cadáver. Devo dizer que Qin Junho adivinhou os pensamentos e planos de Xu Shao quase em um momento. É que o chamado plano de Xu Shao para semear a discórdia é ainda mais infantil e ridículo. Que tipo de urso de sangue também é digno de perder os dois com ele? Qin Junho instruiu diretamente Xian, entre em contato com os Dondu e deixe-os verificar quantas pessoas na cidade de Donghua chamada Xu Shao vivem lá. Como a principal metrópole do país, Dondu tem um alto status político. O gabinete do governador da capital oriental também é responsável pela administração do registro de residências de várias cidades da região sudeste. A cidade de Gashika é naturalmente uma delas. Após o fim do mundo, embora as informações de registro de domicílios fossem inúteis, elas ainda eram retidas e armazenadas na intranet dos arquivos da capital oriental. Embora Qin Junho soubesse apenas um nome, ele poderia facilmente descobrir todas as informações básicas chamadas Dinastia Xu. Embora possa não ser preciso, pode pelo menos determinar o alcance geral. E isso é o suficiente. Qin Junho determinará o alcance aos poucos, até que esta dinastia Xu descubra. Deixe este filho da sorte entender quais são as consequências da boca Oi. Neste momento, Onghai também apresentou cuidadosamente sua própria opinião. Jovem mestre, essa pessoa disse que foi enviada pelo Urso de Sangue, mas acho que não deveria ser.
A pessoa do urso de sangue parece 5 grandes e 3 grossos, mas na verdade é muito astuto e astuto. Ele não deve ousar nos provocar. E mesmo que seja para avisar, não será apenas um desperdício enviar. Kim Junho sorriu levemente e acenou com a cabeça. Eu sei, mas e daí? O sorriso em seu rosto era muito gentil, mas seus olhos eram incomparavelmente indiferentes, como se ele fosse um deus, sem quaisquer flutuações emocionais. Wang Hai ficou atordoado e, em seguida, um arrepio surgiu do fundo de seu coração. Ele entendeu o que Kim Junho quis dizer. Cidade de Donghua, comunidade da Baía de Golden Harbor. Na sala, Xu Shao parecia ter sido salvo do afogamento, exalando um longo suspiro, o rosto pálido e ofegante. Sua consciência retornou à essência. A expressão de Xu Shao era sombria, que Kim Junho era realmente aterrorizante, e ele apenas olhou para ele. Mesmo ele não sabia qual era a situação, e sua sombra explodiu. O rosto de Xu Shao estava frio, sua mente se moveu, o vazio à sua frente começou a se distorcer e então uma sombra apareceu novamente. Sua sombra é ressuscitada. Olhando para a sombra da ressurreição, Xu Shao gradualmente mostrou um sorriso no rosto. E lembrando que ele estava falando há tanto tempo na frente de tantos evolucionários da família Qin antes, seu coração ficou ainda mais alegre e riu. De qualquer forma, foi apenas seu corpo espiritual sombrio que apareceu, e ninguém sabia sua linha de fundo. Então, é claro que ele é inescrupuloso Oi. Antigamente, a dinastia Shu costumava se conectar com outras pessoas na internet, e um tecladista fazia sucesso na internet. E agora, a sombra de Xu Shao é ainda mais legal. Com a ajuda de sua sombra, ele pode ir aonde quiser, borrifar quem quiser e fazer o que quiser. Até Xu Shao se sentia como se estivesse jogando um jogo, e sua sombra era seu próprio personagem de jogo. Não importa o que ele faça com a ajuda das sombras, não haverá perigo. Então Xu Shao não precisava ter cuidado algum, com essa sombra, ele era invencível. Um sorriso de escárnio apareceu no rosto de Xu Shao. Eu me pergunto se aquele Kim Junho vai tremer de raiva agora? Xu Shao saiu da sala com um sorriso e viu Zhou Lan vestindo uma roupa de seda preta de empregada e limpando as tarefas domésticas. Sua roupa é na verdade o interesse pessoal de Xu Shao. Embora Zhou Lan não gostasse desse tipo de vestido em seu coração, ela sentia que não tinha nenhuma dignidade. Mas agora ela só pode contar com a dinastia Shu para sobreviver no fim dos tempos. Eu só podia aceitar impotente todas as demandas da dinastia Shu. Se fosse antes, Xu Shao viu Zhou Lan vestido assim, o irmão mais novo abaixo definitivamente estaria pronto para se mover. Vá diretamente para jogar com Zhou Lan bem. Mas agora, Xu Shao viu Xian e Wang Xi ao lado de Kim Junho, sob essas duas belezas deslumbrantes. Zhou Lan parecia muito comum. Até Xu Shao de repente teve algum interesse em Zhou Lan. Xu Shao disse secretamente em seu coração, quando ele devorasse o rei cadáver, ele poderia deixar este lugar, e quando chegasse a hora, ele ocuparia um abrigo e veria se havia outras belezas deslumbrantes. Mas ele pensou sobre isso novamente, e as belezas naqueles abrigos provavelmente estavam todas podres. Embora ele seja um idiota, ele tem uma trama virgem profunda. Infelizmente, vamos ver se há outros sobreviventes. Xu Shao começou a pensar sobre isso novamente. Quanto à questão de provocar Kim Junho antes, foi rapidamente esquecida por Xu Shao, e ele não achou que fosse sério. Então Kim Junho não sabia quem ele era? Ele está escondido nesta comunidade de Golden Harbor, então a família Kim ainda pode virar toda a cidade de Donghua de cabeça para baixo? Você sabe, o centro da cidade de Donghua. Mas existem centenas de milhares de zumbis. Cidade de Donghua, primeiro hospital afiliado. Meu senhor, não é bom. Um irmãozinho entrou apressadamente na sala e gritou para o urso de sangue com uma expressão de pânico. O urso de sangue franziu a testa e disse com uma voz profunda: O que há de errado? Um exército está correndo em direção ao nosso abrigo. Parece ser alguém da família Qin da capital oriental. Família Qin da capital oriental. O urso de sangue ficou chocado quando ouviu isso, e então seu coração afundou. A família Qin da capital oriental? Por que a família Dondu Qin veio de repente para a cidade de Donghua?
O urso de sangue imediatamente adivinhou que provavelmente era a notícia do rei cadáver que fluiu. Era conhecido pela família Qin daquela capital oriental e queria vir lutar pelo rei cadáver. E no coração do urso de sangue, a figura do tio e sobrinho de Wang Hai Wang Shi apareceu imediatamente. Quando ele anexou outros abrigos, o abrigo estabelecido por Wang Hai não era o maior, mas era o mais ferozmente resistido. Mais tarde, Wang Hai Wang Shi aproveitou o caos para escapar e não se importou. Afinal, ele agora tem 30 ou 40 evolucionários sob suas mãos. Que tipo de tempestade 2 evolucionários podem virar? Agora parece que o próprio Wang Hai não pode virar nenhum vento e ondas. Mas ele contou à família Qin a notícia do rei cadáver e convocou o dragão da família Qin. Pensando nisso, o urso de sangue secretamente odiado em seu coração. A porra deveria ter matado Wang Hai em primeiro lugar. O urso de sangue tinha um rosto sombrio e ordenou: chame todos os irmãos. Embora a família Qin da capital oriental seja poderosa, nossa cidade de Donghua não é fácil de intimidar. Não destrua nosso prestígio. Entre palavras, o urso de sangue já se considerava o chefe da cidade de Donghua. Os sobreviventes do abrigo também viram a chegada do exército da família Qin. E vendo o exército da família Qin, os rostos entorpecidos dos sobreviventes de repente deram origem a alguma esperança. Exército! O Estado veio em nosso socorro! Os olhos das pessoas estavam cheios de excitação, e eles consideravam as tropas da família Qin como um exército nacional. Soldados bem treinados, oficiais de aparência sombria. A família Qin é comparada a outras forças apocalípticas. A maior diferença é que a família Qin herdou a ordem e o estabelecimento do antigo governo, e o pessoal armado sob seu comando era todo de tropas regulares. Enquanto outros abrigos ainda estavam tateando por tal ordem, a família Qin já havia completado a transformação geral de cima para baixo. As ordens são proibidas e ordenadas. Não é surpreendente que esses sobreviventes tratassem o exército da família Qin como um exército nacional. É só que eles têm medo dos meios sangrentos do urso de sangue, embora esperem muito que o exército possa salvá-los. Mas eles só se atrevem a pensar nisso em seus corações, e ninguém se atreve a dizer nada. O urso de sangue também apareceu no portão do santuário com seus evolucionários. Ele olhou para as tropas bem treinadas do lado de fora, bem como para as imponentes potências da família Qin, e seu coração de repente afundou. Tantos evolucionários? São mais de 70, né? Seu urso de sangue anexou tantos abrigos nos dias de hoje, quase integrando as forças de toda a cidade de Donghua, e há mais de 40 evolucionários sob seu comando. Além disso, eles acabaram de despertar seus talentos e não praticaram muito. Afinal, não é fácil para eles obter núcleos de cristal de energia. Embora existam dezenas de milhares de sobreviventes no abrigo, esses sobreviventes são pessoas comuns. Não há problema em fazer uma tarefa, é muito relutante em lutar com zumbis. Blandber levou as pessoas para a delegacia de polícia no centro da cidade para pegar algumas armas, mas eram armas leves, como pistolas, e a munição era muito escassa. Portanto, se esses abrigos na cidade de Donghua quiserem obter núcleos de cristal de energia, eles terão que evoluir e caçar zumbis pessoalmente. Essas pessoas comuns só podem fazer algum trabalho auxiliar. A maioria dos núcleos de cristais de energia obtidos também foram desfrutados exclusivamente pelo urso de sangue. E aqueles evolucionários sob o urso de sangue, quando viram os evolucionários da família Qin, seu ímpeto foi primeiro mais curto. Esses evolucionários da família Qin são todos uniformes militares pretos, bem cortados, majestosos, exalando uma aura extremamente perigosa e cheios de opressão. E eles, vestidos com roupas coloridas, são como bandidos imitadores. No entanto, o urso de sangue também tem sua própria confiança, ele é um talento de nível A, há apenas um passo de atingir o nível 2, e sua força é muito forte. Os evolucionistas comuns não são seus oponentes de forma alguma. No início do Apocalipse, ele pode definitivamente ser chamado de Homem Forte. Além disso, existem mais de 40 evolucionários sob seu comando, e também há uma grande força no fim dos tempos. A família Qin não deve facilmente virar o rosto para si mesma, certo? Devo dizer que o urso de sangue parece realmente imponente,
e depois que ele desperta seu talento, seu corpo também sofre mutação, e tem 3 metros de altura. É como um gigante. De pé no meio da multidão, destacando-se da multidão, o som é ensurdecedor. Eu sou o Urso de Sangue, o chefe da cidade de Dongua, não sei qual membro nobre da família Qin está vindo. Embora o Urso de Sangue soubesse que a família Qin estava aqui para o Rei Cadáver. Mas seu tom ainda era muito educado. A família Qin da capital oriental não é algo que ele possa provocar. Então ele viu um belo jovem descendo em um luxuoso sedã esticado. Cercadas por um grupo de pessoas fortes, as estrelas vieram segurando a lua. Este belo jovem é alto, cerca de 8 metros de altura, e parece muito magro e pequeno em comparação com o Urso de Sangue. No entanto, seu temperamento é muito nobre, sua expressão é calma, seus olhos são indiferentes e ele é alto. Pelo contrário, o ímpeto do Urso de Sangue como uma montanha de carne foi constantemente suprimido. De pé na frente do Urso de Sangue, os olhos de todos serão atraídos por este belo jovem e não prestarão atenção ao Urso de Sangue. O jovem ergueu a cabeça, olhou para o Urso de Sangue e sorriu levemente. Meu nome é Qin Junho. Qin Junho. O Urso de Sangue ficou chocado em seu coração. Ele originalmente pensou que a pessoa que veio era um membro da família Qin. Mesmo assim, bastava que ele fosse cauteloso. Neste mundo apocalíptico, os filhos secundários da família Qin são pessoas grandes e inatingíveis. Mas ele não esperava que o futuro mestre da família Qin na capital oriental realmente viesse pessoalmente. Jovem mestre Qin, eu não sei o que você está planejando fazer quando vier para a capital oriental desta vez? Meu Urso de Sangue agora também é o dono da cidade de Dongua. Se necessário, meu Urso de Sangue definitivamente ajudará. Um sorriso apareceu no rosto do Urso de Sangue, um pouco lisonjeiro, alguma apreensão. Um sentimento inexplicável surgiu de repente em seu coração. Apenas 1 ou 2 meses atrás, ele era um gangster na cidade de Dongua. E Qin Junho é filho do líder do Comitê Permanente, a segunda geração superior deste país. Diante da segunda geração de pessoas poderosas como Qin Junho, ele é uma formiga, humilde como poeira, e nunca teve a oportunidade de ver um grande homem como Qin Junho em sua vida. Mas agora, ele foi capaz de ficar na frente de Qin Junho. Ele não é mais uma formiga. Qin Junho sorriu levemente. Você é o Urso de Sangue? Já ouvi falar do seu nome, talento de nível A, muito bom. As palavras de Qin Junho deixaram o Urso de Sangue extremamente confortável. Existe até um senso de honra. Até Qin Junho tinha ouvido falar de seu nome. O Urso de Sangue sorriu, muito feliz, e então disse, obrigado Qin Shao por seu elogio. O jovem mestre Qin veio para a cidade de Dongua desta vez, não importa o que aconteça, meu Urso de Sangue definitivamente cooperará totalmente. Qin Junho acenou com a cabeça. Eu vim desta vez para o Rei Cadáver que está prestes a completar sua evolução, um núcleo de cristal de energia, eu quero. Quando o Urso de Sangue ouviu isso, seu coração afundou. Com certeza. O alvo da família Qin é aquele Rei Cadáver. Para este Rei Cadáver, ele pode dizer que preparou muito, e até anexou outros abrigos para isso. No entanto, embora ele estivesse muito relutante em seu coração, o rosto do Urso de Sangue não mostrava nenhuma normalidade. Ele sabia muito bem que definitivamente não seria capaz de provocar a família Qin agora. Devo dizer que o Urso de Sangue também pode ser considerado capaz de segurá-lo e colocá-lo no chão, e acenou diretamente com a cabeça e disse, tudo bem. Já que você veio pessoalmente, o Rei Cadáver é seu. Nós na cidade de Dongua faremos o nosso melhor para cooperar. No entanto, embora o Urso de Sangue tenha dito isso muito educadamente, o significado também era óbvio. Este Rei Cadáver foi dado a Qin Junho por ele. Como acordo, Qin Junho também tem que lhe dar alguns benefícios, certo? Qin Junho olhou para os olhinhos do Urso de Sangue que brilhavam com astúcia, e seu coração ficou atordoado. Como Wang Hai disse, a pessoa do Urso de Sangue não é simples. Pode-se até dizer que ele é muito intrigante em uma cidade, e ele é um personagem. Se apenas por causa de sua aparência, ele sentisse que era simplório e havia desenvolvido membros, ele definitivamente sofreria uma grande perda. Mas e daí?
Para Kim Junho, esse urso de sangue é uma formiga que tem a sorte de despertar seu talento. Mas as formigas são formigas, afinal. Kim Junho sorriu levemente, parecendo educado e muito gentil. Você pode ter entendido mal alguma coisa, eu quero um núcleo de cristal de energia, não o rei cadáver. Quando o urso de sangue ouviu isso, o sorriso em seu rosto desapareceu lentamente. Ele entendeu o que Kim Junho quis dizer. Isso é para deixar seu urso de sangue matar o rei cadáver, em seguida, obedientemente dar o núcleo de cristal de energia do rei cadáver para a família Kim. O rei cadáver é tão fácil de matar? Ele caçou o rei cadáver, e os evolucionistas sob seu comando podem ter que morrer muito, e ele pode ser ferido. E Kim Junho esperou aqui confortavelmente e não fez nada. Por quê? O urso de sangue fez uma cara fria. Jovem mestre Kim, você é um pouco excessivo, certo? Corremos o risco de caçar aquele rei cadáver e depois oferecer o núcleo de cristal de energia, então o que eu tenho? Kim Junho riu. Você obedientemente oferece o núcleo de cristal de energia, você pode continuar a viver. Não é esse o maior benefício? Sacrifique o núcleo de cristal do rei cadáver ou morra. Aos olhos de Kim Junho, o urso de sangue, um evolucionário de nível A e a existência mais poderosa da cidade de Donggua, também é apenas uma formiga. Formigas que não cooperam com a família Kim para fazer transações. O tom de Kim Junho era monótono, mas um arrepio surgiu no coração de todos. Era como se uma montanha estivesse pressionando seus corações, dificultando a respiração. E esta montanha, chamada poder. Qualquer um só pode aceitar todos os requisitos da família Kim. Se houver uma pequena rebelião, até mesmo o urso de sangue, o mestre da cidade de Donggua, será completamente destruído pela família Kim. Mesmo o urso de sangue assassino não pôde deixar de se sentir triste e com raiva em seu coração. Muito engano. Seus olhos estavam vermelhos, ele olhou para Kim Junho e disse palavra por palavra, e se eu não cooperar? É simples. Kim Junho sorriu e estendeu o dedo em direção a Song Bin ao lado do urso de sangue. No momento seguinte, Song Bin gritou, e parecia que uma força invisível espremeu toda a sua pessoa na lama de carne. Song Bin, o braço esquerdo e direito deste urso de sangue, o segundo líder do abrigo, um evolutivo de talentos de nível C. Sem nem mesmo reagir, ele se transformou diretamente em uma poça de carne podre. Morreu na frente do urso de sangue. Esse é o fim. Kim Junho olhou para o urso de sangue com um sorriso, como se tivesse acabado de esmagar uma formiga insignificante, deixando todos com frio. Wang Hai olhou para as costas de Kim Junho e seu coração estava cheio de admiração. Ele finalmente entendeu o significado de por que Kim Junho disse essa frase antes. Ele originalmente pensou que Kim Junho queria usar esse incidente sombrio como uma desculpa para atacar o urso de sangue e forçá-lo a desistir do rei cadáver. Mas ele descobriu que ainda subestimava o domínio de Kim Junho. Kim Junho não pretendia cooperar com o urso de sangue desde o início, e ele nunca tinha visto o urso de sangue como humano. Não há necessidade de desculpas, nem planos. É claramente para sobrecarregar as pessoas. Envie o núcleo de cristal de energia do rei cadáver ou morra. É simples assim. O urso de sangue rugiu e, finalmente, não pôde deixar de fazer um movimento. Ele era originalmente um gangster e sua personalidade era tirânica e cruel. Agora Kim Junho realmente matou Song Bin em seu rosto. Se ele aguentasse mais, o que os outros juniores pensariam dele? O urso de sangue era feroz em seu coração, mesmo que ele ofendesse a família Kim. Era um grande negócio não ficar nesta cidade de Donggua e ir para o exílio em outras áreas. De qualquer forma, ele é um talento de nível A e pode sair do caminho, afinal. O urso de sangue rugiu e seu corpo subiu degrau por degrau, tornando-se extremamente grande. E a pele também deu origem a uma juba, que de repente se transformou em um enorme urso gigante. Talento de nível A, transformação de urso gigante. Depois de se transformar em um urso gigante, o urso de sangue parecia ser uma montanha de carne, com 5 metros de altura, e a terra começou a tremer e tremer a cada passo. Corra em direção a Kim Junho. Depois de se transformar em um urso gigante,
Com um tamanho tão grande, a velocidade do urso de sangue tornou-se extremamente rápida, tão rápida quanto um raio. Tem uma velocidade ágil que é muito incompatível com um tamanho tão grande. Esse tipo de poder de combate é realmente capaz de dominar o mercado de Dongua. Enfrentando um urso gigante tão grande e assassino, Qin Junho parecia calmo e olhou friamente para o urso de sangue que atacou. Ele estendeu a mão. O urso de sangue de repente soltou um grito, e eu vi que o antebraço extremamente forte do urso de sangue foi subitamente distorcido por uma força invisível, e a carne e o sangue voaram por toda parte, e os ossos foram diretamente rachados. O urso de sangue estava com fortes dores e seu coração estava cheio de choque. Depois que ele se transformou em um urso gigante, a defesa de seu corpo era extremamente forte, até mesmo foguetes podiam resistir com força, e uma dúzia de evolucionários não conseguia quebrar sua defesa. É por isso que ele conseguiu varrer o East Flower Market. Como resultado, diante de Qin Junho, ele nem conhecia os meios de Qin Junho e quase foi abolido. A raiva original no coração do urso de sangue desapareceu de repente, substituída pelo medo. Medo extremo. O nível de perigo deste jovem da família Qin estava além de sua imaginação. Correr. O urso de sangue imediatamente tomou uma decisão, virou-se e correu diretamente, abandonando tudo o que tinha. Porque sua intuição lhe dizia que, se ele não corresse, morreria aqui. A velocidade do urso de sangue era extremamente rápida e percorreu centenas de metros em um piscar de olhos. Uma pitada de ridículo brilhou nos olhos de Qin Junho, seu rosto inexpressivo e sua mão direita fechada em punho. O espaço ao redor do urso de sangue de repente congelou e começou a desmoronar em direção ao centro, e os gritos dolorosos do urso de sangue soaram. Seu enorme corpo foi espremido por uma força invisível, como se estivesse amassado por mãos invisíveis, constantemente apertando no meio. A voz de Galala era áspera. Em menos de 10 segundos, o corpo de 5 metros de altura do urso de sangue foi espremido em um pedaço de lama de carne, como se tivesse sido enfiado em um compressor. Os mortos não podem mais morrer. Todos olharam para essa cena em estado de choque, com um olhar incrédulo em seus rostos. Especialmente os sobreviventes da cidade de Dongua, ainda mais. Urso de sangue, acabou de morrer. Hoje em dia, o urso de sangue pode ser descrito como cobrindo o céu na cidade de Dongua, porque sua força é a mais forte e ele esmaga outros evolucionários quase em todas as direções. É um verdadeiro senhor da cidade de Dongua. Mas foi essa existência extremamente poderosa em seus corações que durou menos de 20 segundos na frente de Qin Junho. Apenas seja esmagado. Todos olharam para Qin Junho. Este jovem da família Qin parecia calmo, e o urso de sangue assassino era tão simples quanto esmagar uma formiga. Só então as pessoas descobriram. A coisa mais perigosa não é a família Qin por trás de Qin Junho, mas o próprio Qin Junho. E aquelas pessoas fortes da família Qin, olhando para Qin Junho, seus olhos também estavam cheios de medo e submissão. Embora soubessem que Qin Junho era muito forte talento de nível SSS, eles nunca tiveram um sentimento intuitivo. E agora, eles finalmente sentiram a força de Qin Junho. A força desse urso de sangue é indiscutível, e depois de se transformar em um urso gigante, seu poder de combate é excelente. Mas era uma pessoa tão forte, mas ele foi esmagado vivo por Qin Junho, e mesmo eles não conseguiam ver como Qin Junho fez isso. Nos tempos apocalípticos, o contexto é realmente importante. Mas o que realmente pode fazer seus subordinados temerem e se renderem é sempre sua própria força. Os evolucionistas sob o urso de sangue estavam imóveis, e nenhum deles queria vingar o urso de sangue. E alguns desses evolucionistas não apenas não tinham um olhar triste e zangado em seus rostos, mas estavam cheios de compreensão. São todas pessoas que foram forçadas a se refugiar no urso de sangue nos dias de hoje. Eles já odiavam muito o urso de sangue, e agora, quando viram o urso de sangue sendo morto por Qin Junho, todos estavam se regozijando, e os olhos que olhavam para Qin Junho também estavam próximos. E as dezenas de milhares de sobreviventes do abrigo aplaudiram ainda mais. O urso de sangue está finalmente morto. Muitas pessoas choraram de alegria, se abraçaram e aplaudiram, o que mostra o quanto odeiam o urso de sangue. Hoje em dia,
eles vivem sob o domínio do urso de sangue. Os ursos de sangue são muito cruéis e matam pessoas a cada passo no abrigo. E ele também é muito sexy. Hoje em dia basicamente todos os dias as mulheres são torturadas até a morte por ele, e as pessoas no abrigo estão em pânico. Pode-se dizer que eles não sabem o quanto odeiam ursos de sangue em seus corações. Mas é uma pena que, diante dos evolucionistas, as pessoas comuns não tenham força e capital para resistir. Mesmo que essas dezenas de milhares de pessoas se revoltassem, temo que não causariam muitos danos ao urso de sangue. Se não houvesse Kim Junho, temo que eles seriam escravizados pelo urso de sangue pelo resto de suas vidas. Então, para esses sobreviventes, a família Kim que matou o urso de sangue é simplesmente um grande herói. Eles finalmente não precisam ser escravizados e abusados por pessoas como Bland Bear. Até mesmo alguns dos idosos entre os sobreviventes choravam de alegria e diziam: o Estado não nos abandonou, o Estado veio para nos salvar. Vários evolucionistas se aproximaram de Kim Junho e agradeceram: jovem mestre Kim, obrigado por matar o urso de sangue, essa pessoa é cruel e implacável, gananciosa e astuta. Obrigado por eliminar o dano para as pessoas. E ele também quer nos usar como bucha de canhão para caçar o Rei Cadáver. Olhando para essas pessoas na frente dele que o agradeceram sinceramente, Kim Junho não pôde deixar de sorrir um pouco. Essas pessoas realmente o veem como um salvador? Ele olhou para os evolucionistas e sorriu. Você entendeu mal alguma coisa? Mal entendido? Vários evolucionistas ficaram atordoados. O que você quer dizer? Os olhos de Kim Junho ficaram indiferentes. Olhou para eles e riu. O urso de sangue está morto. Será a sua vez. Eu disse, ou caçar o Rei Cadáver ou morrer. Quando vários evolucionistas ouviram isso, suas expressões de repente se tornaram extremamente feias. Ele olhou para Kim Junho incrédulo. Kim Junho também quer tratá-los como bucha de canhão. Os olhos de Kim Junho se estreitaram ligeiramente, embora caçar o Rei Cadáver pudesse obter núcleos de cristal de energia de alta qualidade, era muito perigoso. O Rei Cadáver não é um zumbi comum. Caçando o Rei Cadáver, as pessoas definitivamente morrerão, e muitas pessoas morrerão. Embora existam muitos evolucionistas sob a família Kim, cada um deles é a herança da família Kim, é claro, não pode ser sacrificado sem sacrifício. Desde o início, Kim Junho teve a ideia de usar os evolucionários da cidade de Donggua como bucha de canhão. Olhando para os olhos levemente sorridentes de Kim Junho, todos os evolucionários da cidade de Donggua sentiram um arrepio em seus corações, fazendo-os estremecer. Eles originalmente pensaram que depois que Kim Junho matasse o urso de sangue, as nuvens que envolviam a cidade de Donggua se dissipariam. Eles foram capazes de reconstruir seu santuário e viver em paz no apocalipse. Mas o que eles não esperavam era que o urso de sangue morresse, mas um Kim Junho ainda mais aterrorizante veio. Até Kim Junho os deixou mais desesperados do que o urso de sangue. Afinal, o urso de sangue é apenas ele mesmo. E por trás de Kim Junho está o gigante da família Kim. E olhando para o cadáver em forma desumana do urso de sangue, eles não se atreveram a escapar, muito menos resistir. Embora sejam evolucionistas, eles sentem que estão tão impotentes no momento. Matar os ímpios não é necessariamente um herói. Também é possível que haja uma existência mais viciosa do que essa pessoa má. Olhando para os evolucionários de aparência feia da cidade de Donggua, Kim Junho tinha um sorriso satisfeito no rosto. Esses evolucionistas nem mesmo se atreveram a resistir ao urso de sangue, naturalmente, não ousaram resistir à sua vontade. Então Kim Junho instruiu Xian ao lado dele: conte os recursos deste abrigo e leve-os todos conosco quando voltarmos para a capital oriental. Embora a capital oriental já tenha entrado no formal, não faltam recursos. Mas nos tempos apocalípticos, os recursos sempre serão os mais importantes. O urso de sangue engoliu quase todos os outros abrigos atualmente, trazendo de volta os recursos desses abrigos. Também é equivalente a coletar todos os recursos da cidade de Donggua. Os recursos de uma cidade não são pequenos. Claro, Kim Junho não vai desperdiçá-lo. Mesmo que isso seja feito, fará com que os sobreviventes de quase 100.000 pessoas na cidade de Donggua percam os recursos dos quais dependem para sobreviver. Kim Junho,
tirando a chance de viver com as próprias mãos. Depois de receber a ordem, o exército da família Kim entrou no abrigo e começou a contar os materiais. No início, os sobreviventes que não sabiam por que eram muito bem-vindos ao exército da família Kim. Eles não tinham ouvido as palavras de Kim Junho sobre perseguir aqueles evolucionários na cidade de Donggua. Eles só viram Kim Junho matar o urso de sangue. Após a morte do urso de sangue, as dezenas de milhares de sobreviventes no abrigo aplaudiram e choraram de alegria. Todos sentiram que bons dias estavam chegando. Mas logo, as pessoas perceberam que algo estava errado. Porque depois que o exército da família Kim assumiu este abrigo, eles imediatamente bloquearam o armazém e começaram a contar os materiais. Em seguida, os materiais inestimáveis são contados e transportados para o carro. Esses suprimentos são alimentos e itens médicos extremamente valiosos no Apocalipse. Sem esses materiais, os evolucionistas ainda podem ir às ruínas da cidade para coletá-los com sua força, mas e as pessoas comuns? O lado de fora do abrigo está cheio de zumbis errantes, que são extremamente perigosos. Eles querem coletar suprimentos por conta própria, é simplesmente mandá-los para a morte. Uma mulher de meia idade agarrou o soldado que carregava os suprimentos, parecia aterrorizada e não pôde deixar de perguntar: para onde você vai transportar esses materiais? O soldado parecia calmo: traga-os todos de volta para a capital oriental. As pessoas congelaram e perguntaram: pegue todos eles? O que vamos fazer? O soldado estava inexpressivo, despediu-se sombriamente e continuou a carregar suprimentos. O que a vida e a morte dessas pessoas têm a ver com ele? Se antigamente, ele poderia ter simpatizado com esses sobreviventes, mas depois dessa catástrofe, os soldados viram muito essa situação. E seu coração está acostumado a isso há muito tempo, entorpecido. Nos tempos apocalípticos, sobreviver é a coisa mais importante. E o soldado também está feliz por ser um soldado da família Kim. O tratamento é bom. Neste mundo caótico, há uma grande força por trás disso. Que sorte é! Ele só precisa obedecer às ordens da família Kim. Quanto a outras coisas, ele não pensaria nisso. Não se preocupe em pensar nisso. Kim Junho estava inexpressivo, olhando para as dezenas de milhares de sobreviventes do abrigo. Para ele, essas pessoas comuns são apenas um número, um recurso, não diferente dos materiais. Eles devem ser dominados por um governante como ele e ditar razoavelmente para onde devem ir. Quanto ao quanto será perdido neste processo, não é da sua conta. Ele instruiu Wang Hai ao lado: conte os homens saudáveis entre 14 e 40 anos, bem como as mulheres saudáveis e férteis, e também transporte-os junto com os suprimentos. No fim dos tempos, não apenas os materiais são recursos extremamente preciosos, mas também as pessoas. Afinal, essas fábricas na capital oriental funcionam 24 horas por dia, e escravos negros morrem repentinamente todos os dias, o que requer um fluxo constante de mão de obra suplementar. E aquelas mulheres saudáveis e férteis são ainda mais importantes. Eles se tornariam mercadorias e encheriam os locais de entretenimento da capital oriental para os soldados desfrutarem e relaxarem seus espíritos tensos. Se as crianças nascerem, essas crianças também serão administradas e educadas centralmente, e se tornarão defensores ferrenhos do futuro governo da família Kim. Logo, a ordem de Kim Junho foi cumprida. Na frente dos canhões do exército, as pessoas gritavam e choravam amargamente, apenas observando enquanto os materiais eram varridos e as mulheres jovens e fortes eram levadas pelas mais fortes. Apenas alguns velhos e doentes permaneceram. Eles nunca pensaram que Kim Junho era realmente mais implacável e infinito do que o urso de sangue. Embora os ursos de sangue sejam cruéis por natureza, eles pelo menos têm algo para comer e mal conseguem sobreviver. E Kim Junho, o jovem mestre da família que parecia educado, queria forçá-los diretamente à morte. Sem esses jovens e fortes, sem suprimentos, como eles podem viver? Mordido até a morte por zumbis ou morrendo de fome. Por um momento, todo o abrigo ficou tumultuado, com gritos e gritos entrelaçados. Outros não estavam dispostos a pará-lo, mas foram recebidos por uma repressão impiedosa. Logo, incontáveis cadáveres caíram no chão, sangue escorrendo por toda a parte. Tornou-se o inferno na terra.
E os evolucionistas da cidade de Dongua só podiam assistir a essa cena. Suas expressões eram feias, mas nenhum deles se atreveu a resistir. Todos conheciam a força do urso de sangue, caso contrário, não teriam se submetido a ele. Mas eles não podiam nem ver como o urso de sangue morreu nas mãos de Qin Junho. Sem mencionar que existem mais de 70 evolucionários em torno de Qin Junho. É muito perigoso caçar aquele rei cadáver, e ele pode morrer. Mas se você resistir, com certeza morrerá. Esta conta, eles ainda podem calcular claramente. Quanto à dor e ao lamento dessas pessoas comuns, elas só podem fingir que não veem. Longe do abrigo, uma sombra espreitava no vazio. É a sombra da dinastia Shu. Depois que a sombra de Shu Shao renasceu, ele imediatamente controlou a sombra e se escondeu perto do abrigo. Quero ver se o plano dele surtiu efeito e se causou uma briga entre a família Qin e o urso de sangue. A família Qin lutou com o urso de sangue, mas o processo e o resultado foram muito além de suas expectativas. Não há luta de dragões, nem derrota. O urso de sangue foi diretamente esmagado até a morte por Qin Junho. Ouvindo os gritos e gritos vindos de longe no abrigo, Shu Shao também tinha alguns fios de cabelo em seu coração. Este Qin Junho é realmente implacável. Ele não apenas não trata as pessoas comuns como pessoas, mas também não trata os ursos